Vamos entender por que esses empréstimos são tão importantes para os empresários, principalmente donos de pequenos negócios. Quem vai explicar para a gente é o Fabiano Simões, analista de investimentos. Então, muito bom dia. Sem dinheiro fica difícil tocar o negócio, né? Bom dia, Cleto, tudo bem? Bom dia a todos que assistem o jornal. Realmente, Cleto, é um desafio muito grande, né, para as empresas, então a gente tem visto aí as pessoas buscando esse crédito, né, para suprir essa necessidade de caixa nesse momento, e realmente fica bastante complicado quando você é uma empresa pequena, uma empresa micro às vezes, né, e você não tem um histórico às vezes de utilização de muito crédito. Isso dificulta um pouco na contratação, né? E a gente vai abordar um pouquinho essa questão para ver algumas alternativas, né, para que as empresas possam ter acesso a esse crédito. A redução do valor mínimo ali já é uma ajuda, né, porque a análise pode ser facilitada um pouco nas instituições financeiras. Mas o grande problema esbarra nas garantias, ou às vezes até no próprio fluxo de caixa da empresa, né? Então isso é uma questão a ser observada de perto, né? Agora, Fabiano, por que esses empresários, né, eles enfrentam dificuldades na hora de conseguir um empréstimo? O que acontece? Exatamente. A questão esbarra muito na questão do relacionamento, principalmente da empresa com a instituição financeira, né? Então nós observamos aí no mercado financeiro como um todo, as grandes empresas, elas possuem um fluxo de caixa, um balanço muito bem montado, né? E também essas garantias que elas possuem para obter o crédito. Já as empresas pequenas, né, as empresas micro e pequenas, elas dependem muito dessa questão de estar suprindo as dívidas. Então, isso faz com que haja uma dificuldade maior na contratação de crédito. A avaliação de crédito, né, a apresentação de garantias é um pouco mais dificultada por essas empresas. Isso faz com que não seja suprida essa demanda para as empresas menores, né? Então tem que ser um plano muito bem montado, né? Bem avaliado ali, o plano de pagamento disso, enfim, para que a empresa possa ter acesso a esse tipo de crédito, né? A agência, né, no caso o banco que vai financiar, vai dar esse dinheiro para esse empresário, eles têm um certo receio, eles querem essa garantia do pagamento também? Talvez seja um pouquinho disso? Exatamente, né? Porque normalmente as empresas que necessitam de maior volume de crédito são empresas de serviço, né? E essas empresas muitas vezes elas não utilizam as instituições financeiras normalmente como crédito. Além do que as linhas de crédito, às vezes elas são específicas, né? A gente tem, por exemplo, o Pronamp, que é voltado para o setor agropecuário. Então, existem algumas características de cada crédito que às vezes não se encaixam. Então, o governo realmente tem feito essas políticas, mas na chegada lá na ponta é o que está pegando um pouco para essas empresas menores terem acesso. Então, é tentar montar um plano realmente, né? Alguns tipos de créditos utilizam as utilidades que já foram realizadas pela empresa nos últimos 6 meses, 12 meses, como aporte de capital também da empresa. Então é importante observar isso daí, é considerado como um aporte, esses custos já, para que o restante do valor necessitado seja obtido através do crédito, né? O mercado financeiro tem, de uma maneira geral, empresas maiores retomado com maior força. Vamos dizer assim que o pior momento para as empresas maiores ele passou, mas as empresas menores ainda sofrem muito por conta dessa necessidade de crédito no curto prazo, né? Então, realizar um planejamento disso aí realmente é muito importante, tentar trazer isso a números, montar balanços, realizar os fluxos de caixa, tudo isso de uma maneira formal ajuda muito mais as empresas a obter esses créditos. Agora, Fabiano, que tipo de ensinamento essa pandemia vai deixar para quem tem um negócio, para quem tem um empreendimento? Exatamente. Nós vemos algumas linhas de crédito surgindo, né, nesse momento, como, por exemplo, os créditos que são obtidos com garantias colaterais de investimento. Então, não é uma cultura das empresas terem valores aplicados, por exemplo, no mercado financeiro, né? Eu venho acompanhando algumas empresas que já têm mudado um pouco essa perspectiva de terem um caixa, ou uma parte do caixa, né, da receita mensal ali, aplicada no investimento, e eventual necessidade ou em eventual momento, igual um momento de crise, por exemplo, esse caixa pode ser utilizado para garantir um empréstimo a um juro bem menor. Isso ajuda muito, é uma cultura a ser criada nas empresas. Claro, a gente torce justamente para
as empresas passarem esse momento difícil, né? Mas quando houver possibilidade, o planejamento aí de ter um caixa maior, né, das empresas poderem aí, contar com esse caixa para garantir um empréstimo futuro, vai reduzir bastante a taxa de juros e ajudar as empresas nesses momentos difíceis. 7h17, o Bom Dia MS de hoje conversou com o Fabiano Simões, analista de investimentos. Obrigado pelas informações. Muito obrigado, um abraço a todos.